Fala galera, análise de Goiás 2, São Paulo 0, pela 27ª rodada do Brasileirão. Começando a nossa análise pelo comportamento das equipes na partida, o Goiás entrou num 4-3-3 e o São Paulo num 4-2-3-1. Pela distribuição média dos jogadores em campo, a gente vê que o São Paulo jogou com seus jogadores mais adiantados em relação aos do Goiás, né? Então isso mostra que o São Paulo parece ter pressionado o Goiás contra o seu campo de defesa, e a gente consegue perceber isso também pela concentração das jogadas. O Goiás concentrou suas jogadas mais no meio de campo, 48% delas, e o São Paulo concentrou suas jogadas mais no seu campo de ataque, né, campo de defesa do Goiás, com 44% das jogadas. Aqui embaixo a gente tem um gráfico que mostra o domínio de cada uma das equipes ao longo da partida. A gente vê aqui majoritariamente barras vermelhas, que mostra que o São Paulo dominou praticamente a partida inteira. Um ou outro ponto aqui com um domínio do Goiás, provavelmente os pontos em que o Goiás marcou seus gols. E essas barras, e a gente não vê muitos trechos com barras vermelhas maiores, né, mais altas aqui, que mostra que o domínio do São Paulo também não foi, apesar de ter dominado, não foi aquele sufoco em cima do Goiás. Aqui do lado direito a gente tem algumas estatísticas que ajudam a gente a entender um pouco mais do comportamento das equipes e aquilo que elas conseguiram criar em termos realizar em termos de criação e finalizações. Então a gente vê aqui posse de bola 74% para o São Paulo e 26% para o Goiás, né? Uma discrepância bem grande aí em termos de posse de bola entre as duas equipes. A gente vê que o Goiás apostou mais em bolas longas, com 56 tentativas, enquanto o São Paulo apostou mais em passes aqui, 695 com 89% de aproveitamento, e também bolas longas, 72 bolas longas tentadas, né? Então aqui posse de bola, passes e bolas longas, o São Paulo teve aqui números bem altos dentro da partida. Vamos ver como que isso se reflete na criação e na finalização das jogadas. Passes decisivos, 6 para cada lado, um número baixo, tanto para Goiás quanto para São Paulo. E passes decisivos aqui são passes que permitem um chute a gol ou então uma assistência para gol, que é o que a gente conhece como pré-assistências. Em termos de expectativa de assistências, 0,73 para o Goiás e 1,2 para o São Paulo. Então aqui um número alto para o São Paulo como visitante, um número de médio para baixo para o Goiás. A ideia da expectativa de assistências é que a gente consiga medir a capacidade das equipes em colocar os seus jogadores em condição de marcar gols. Não necessariamente os jogadores conseguiram finalizar em gol, ou se finalizaram, não necessariamente conseguiram marcar os gols. A ideia aqui é ver se os times conseguem levar a bola até regiões mais favoráveis do campo para que os gols ocorram. A gente vê que o São Paulo foi bem nesse quesito. Em termos de chutes a gol, a gente vê um equilíbrio, 7 do Goiás, 8 do São Paulo, mesmo assim números baixos de chutes a gol para as duas equipes. Dos 7 chutes a gol do Goiás, 3 foram bloqueados, 2 foram para fora, além dos 2 gols marcados. Já pelo lado do São Paulo, dos 8 chutes, 2 foram bloqueados, 3 foram para fora e 3 chutes defendidos. Em termos de chances claras de gol, o Goiás conseguiu 2 chances claras e o São Paulo nenhuma. Mas só olhar a quantidade de chutes não diz muito pra gente sobre a qualidade das oportunidades criadas, nem dos chutes propriamente ditos. Então, para isso, a gente tem duas estatísticas: a expectativa de gols e a expectativa de gols pós-chute. A expectativa de gols mede a qualidade das oportunidades de gol criadas, e a expectativa de gols pós-chute coloca dentro da análise a qualidade das finalizações. Então a gente vê aqui que em termos de oportunidades, né, da qualidade das oportunidades, a expectativa era que o Goiás marcasse 0,51 gols e o São Paulo 0,49. Então, além da gente ver um equilíbrio entre as duas equipes, a gente vê que são números bem baixos, tanto para o Goiás como mandante, quanto para o São Paulo como visitante. Então, as equipes não conseguiram produzir oportunidades de gol com qualidade, né? Números baixos aí de expectativa de gols. Quando a gente coloca a qualidade dos chutes, a expectativa de gols do Goiás sobe para 1,56 e a do São Paulo para 0,95. A diferença entre a expectativa de gols e a expectativa de gols pós-chute vai dar para a gente uma medida da qualidade das finalizações, qualidade que os atacantes conseguiram dar nas oportunidades que eles tiveram com a qualidade dos chutes. Essa diferença para o Goiás foi de 1,06, então quase um gol a mais, e do São Paulo 0,46. Então a gente vê que
os atacantes das duas equipes conseguiram dar mais qualidade nas oportunidades que eles tiveram através da qualidade dos chutes, sendo que o Goiás foi melhor do que o São Paulo aí, né? Conseguiu colocar quase um gol a mais de expectativa com base na qualidade e o São Paulo quase meio gol a mais. E quando a gente compara a expectativa de gols pós-chute com os gols efetivamente marcados, a gente vai ter uma medida da qualidade dos goleiros na partida. Então, a expectativa era que o Goiás marcasse 1,56 gols e ele marcou 2. Então, essa diferença de menos 0,44 vai dar para a gente uma medida do desempenho do goleiro do São Paulo na partida. Esse valor negativo de 0,44 mostra que o goleiro do São Paulo foi relativamente mal. Ele tomou quase meio gol a mais do que deveria, com base na qualidade dos chutes que foram dados no gol dele. Já olhando o outro lado, a expectativa de gols do São Paulo era de 0,95 e o São Paulo não marcou nenhum gol. Essa diferença dá 0,95 positiva, que mostra que o goleiro do Goiás evitou um gol. Ele deveria ter tomado um gol e não tomou nenhum, então foi um bom desempenho do goleiro do Goiás na partida. E para finalizar nossa análise, desde aqui de passes decisivos até número de gols marcados, são todas estatísticas que eu considero que ajudam a gente a avaliar se a partida foi boa ou não. Quanto melhores os números para todas essas estatísticas, eu considero que a partida se torna mais interessante. Então eu espero um bom número de passes decisivos, eu espero que os times consigam levar a bola em regiões do campo que os jogadores consigam marcar gols. E se a gente for olhando todas essas estatísticas aqui, até o número de gols marcados, a gente vai ver que elas são estatísticas que ajudam a gente a avaliar a qualidade do jogo. E se a gente olhar aqui nessa partida, a gente só tem duas delas com 4 ou mais estrelas, que é o número de gols marcados pelo Goiás e a expectativa de assistências pelo lado do São Paulo. Então, a maioria desses números estão aí de médio para baixo, o que me faz imaginar aí que foi uma partida com uma qualidade baixa, né? O São Paulo só teve uma alta expectativa de assistências, o Goiás conseguiu marcar 2 gols, mas de resto, em termos de criação e finalizações, os times não foram bem. De qualquer maneira, melhor para o Goiás, que venceu a partida por 2-0. Então chegamos ao final de mais uma análise aí de Goiás 2, São Paulo 0. Espero que vocês tenham gostado aí da análise e peço para vocês se inscreverem no canal. A gente acabou de atingir a marca aí de 50 inscritos, né? Um número incrível de 50 inscritos, mas a ideia, obviamente, é a gente aumentar esses números. Deixe seu comentário, seu like, compartilhe o vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise e falou!